Programa Imersão. Oferecimento PariSign. Desde pequena, sonhava com mundos encantados. Rabiscava cores e fantasias, criando histórias. Os sonhos são como um combustível que nos coloca em movimento, e os meus sonhos não me deixaram parar. Cresci acreditando que é possível transformar mundos encantados em realidade, que o processo é desafiador, mas que é fundamental para a nossa evolução. Hoje, juntamos todas as cores e fantasias de muitos outros sonhadores. E com dedicação, fazemos o melhor para transformar esses mundos em histórias reais. Somos a PariSign e o nosso sonho é realizar o seu sonho. E neste dia, o Imersão New Game recebeu uma visita super especial. Acompanhe as emoções da visita surpresa de André Guimarães. Porque eu falo que é um mérito participar da imersão. Eu falo que a Silvia é uma grande referência no mercado. Tudo começa com um processo de crescimento, mas quando você tem uma equipe maravilhosa. E eu comecei justamente falando de equipe porque eu sou o que eu sou, porque eu tenho uma equipe maravilhosa, não só internamente, mas eu falo que são parceiros que eu levo para uma vida. Eu comecei como uma mãe que desejava fazer a festa linda de um filho, e quando engravidei eu falo que o meu mundo floriu. E eu comecei a fazer pontualmente algumas coisas da maternidade, mas quando eu estava preparando para a festa de um ano, eu queria sair realmente e fazer uma coisa mais impactante, eu queria fazer uma coisa com volumetria. E resumidamente eu fiz uma festa com mecatrônica, imagina, há 30 anos atrás. Aquilo fez um sucesso que as minhas amigas perguntaram, Deia, mas quem fez essa decoração? E aí começou um boom na festa do meu filho. E aí comecei a ajudar algumas amigas aleatoriamente para fazer essa festa. Então, quando eu falo que a gente tem amor, quando a gente tem paixão, isso é o primeiro, eu falo que é primordial. Não importa a área que você esteja, não importa em que situação você esteja. Eu falo que quando você tem amor, quando você tem determinação, Deus te ajuda. É, minha diva, bem que você falou que ia ter muita novidade esse ano. Eu não botei tanta fé nisso não, tá? Mas você tá me subestimando, né, Felipe? Um pouquinho. Você acha mesmo que eu ia ficar sem pensar nada nesse período sabático? Pior que não, eu sei que você ia pensar em muita coisa, mas sabe o que a gente tem que fazer agora? Vamos. Ir lá pro campo de prova, que eles devem estar com o coração aceleradíssimo. Vamos que minha cabeça também tá fervendo Bora! pra tacar o fogo nesse jogo. Olá, meus decoradores! Bom dia! Sejam bem-vindos à segunda prova do Imersão New Game. E nessa prova, vocês trabalharão em equipe, equipe 1 e equipe 2. E no episódio anterior, um passo à frente, Natanael, e um passo à frente, Gabriela. Vocês foram os vencedores da prova, por isso serão líderes nessa competição. E sabe, quando chega aquela mãezinha com a foto de um decorador e querem que vocês repliquem aquilo? Pois é isso que vocês terão que fazer hoje, só que de uma maneira diferente. Mas e aí, vocês fariam igual essa decoração ou vocês fariam da forma que vocês acham melhor? Mudando paleta de balões, algum mobiliário? Eu quero saber se vocês vão arrasar mais do que a foto do concorrente. Cada equipe vai receber um projeto que já foi executado em edições anteriores e vocês vão ter que aperfeiçoá-los.
E eu quero saber o que vocês mudariam. Paleta, balões, acervo, se vocês vão inovar, se vão trazer um toque de vocês. Eu quero ver todo mundo arrasando nessa prova, hein? E ao final, o nosso time de jurados que está com um peso a mais hoje, nosso jurado convidado, Junco dos Santos, Vitor Festas, e o nosso time de jurados técnico de balões, Danilo Monteiro e Thiago Lopes. E para essa prova, vocês terão o tempo de 1h30. E como a Gabi foi a vencedora com mais pontos na última prova, você começa a escolher a sua equipe. Eu vou escolher a Kate. Sua vez, Nathanael. Michele Melancia. Gabi. Iris. Deusa. Cris. Você. Maíra. Gabi. Manu. Você, Nathanael. Gabi, agora Alexandre. você sabe que você escolhe o seu e o dele, né? Agora já foi. A gente vai startar a prova em 3, 2, 1, valendo! Minha equipe tá unida, a gente conseguiu se dividir, o mesmo lugar de ser na líder, ela passa pra um, passa pra outro, não tem tipo uma determinação, ela realmente sabe liderar. Como são muitas opiniões e aí a gente precisa seguir a determinação do nosso líder, a gente está tentando se ajustar, mas está dando tudo certo, está corrido, vai dar certo. A gente está utilizando um balão customizado e hoje a nossa ideia não é entregar um simples orgânico, a gente vai entregar uma escultura orgânica. Vai trabalhar com bastante volumetria de balão, causando intensidade e peças selecionadas com cuidado, como o gazebo, que foi muito falado, que é uma peça imponente, é uma peça importante, e sabendo trabalhar ele com a movimentação dos balões fica um sucesso. Atenção, decoradores! O tempo está pausado, olhem pra mim aqui. Alexandre e Luciana, parem de trabalhar. A carta marcada vai ser revelada agora. Infladores desligados. Como todos sabem, na prova anterior, vocês dois foram destaques negativos, com menos votos. E cada um está em um time. E a carta marcada de vocês é uma consequência que, infelizmente, por estarem em um grupo nessa prova, todos perdem. Vocês têm menos 15 minutos de prova. Hoje tá mais corrido e a gente perdeu ainda 15 minutos pra ajudar, então a gente tá tendo que arrepiar um pouco mais. Fiquei triste pelos 15 minutos a menos, mas não me arrependo de escolher a Lu, ela é uma profissional incrível. Acabou que ontem ela ficou com uns pontos negativos, acabou que deu uma atrapalhada no grupo, mas a gente vai conseguir superar esses 15 minutos. O cenário aqui do nosso lado direito, acredito que eles tenham optado por uma estratégia mais minimalista. Sim. E com um grande impacto visual. Sim. Então eles estão trazendo um elemento de impacto que é o gazebo no centro, estão fazendo uma arte floral muito bonita, os balões estão muito bonitos também. Concordo. Então acredito que eles estão optando por trabalhar com menos elementos, mais elementos de impacto, e está me agradando muito. E entra muito naquilo que a gente falou ontem, não é você usar tudo que tem.
Supertelic aqui estão usando muito a parte estrutural, então, exemplo assim, não é usar tudo ali, o menos está sendo mais. Exato. E é o que eu tô vendo, talvez, uma possível falha aqui. Isso mesmo. Que, por exemplo, pegaram os elementos, mas não tô vendo muito sentido nas escolhas. Sim. Vamos ver, pode ser que a gente mude de opinião depois. Muda, né? Isso mesmo. Dan, a gente conversou ontem à noite com eles, referente à paleta de cores. Quando eles receberam o projeto, eles novamente se equivocaram no mesmo tema que a gente falou ontem. Ó, aqui a gente tem algumas inspirações de cores e talvez saia um pouco fora da casinha. Então é importante eles terem um viés além disso. E a gente fez essas duas composições que traria talvez não, tenho certeza que traria um toque diferente, uma coisa assim que é o que a gente tá querendo nesse momento e a galera ainda não conseguiu entender. Me encanta mi grupo, estamos trabajando súper bien, a pesar de mi dificultad con el idioma nos entendemos súper bien y estamos haciendo un equipo fabuloso. Meu Deus, gente, eu tô muito nervosa aqui porque eles estavam indo muito bem e do nada eles decidiram trocar tudo e não está indo legal. Eles estavam em primeiro lugar na minha concepção, tiraram tudo, mudaram tudo e agora tá nada batendo com nada. Meu Deus. Fácil trabalhar em equipe? É uma maravilha. Eu adoro. Parece um pouco nervosa e estressada. O que está acontecendo? Não, é o tempo, mulher. É o tempo, mulher. Não tem tempo. A Azul Turquesa é especializada na fabricação e locação de móveis em MDF para decoração de festas. Com peças autorais desenvolvidas em marcenaria própria, oferece soluções práticas, criativas e personalizadas. Há 15 anos no mercado, a Azul Turquesa está sempre à frente com lançamentos de novos modelos, peças modernas e temáticas, além de cores exclusivas sob encomenda. Acesse agora para saber tudo que a Azul Turquesa pode oferecer para você, decorador. Melhor, uma equipe unida, a gente conseguiu dividir, mesmo assim cada um ajuda todo mundo, mas tá muito legal, gostei. Nosso projeto tá incrível, você já viu? Tá perfeito, tá saindo sensacional. Amiga, deixa eu te contar uma fofoca. Tá rolando nos bastidores que as dicas dos jurados, mentores, mais atrapalhou do que ajudou. Falaram que nem se o Papa descer aqui hoje aceita a dica. O que você acha? Então, eu acho assim, quando a pessoa sabe o que ela tá fazendo, mesmo que a pessoa fique dando dica, ela tem que seguir sua intuição, porque pode sim, Fê. Pode ser que a pessoa que está de fora, ela tenha uma visão, mas a pessoa já está certa do que ela faz e ela tem, assim, segurança que vai ficar bom. Então, realmente, a pessoa tem que estar fazendo essa triagem. Devo ou não devo seguir essa instrução desse mentor? Eu perguntei pra Tata e quero saber de você. Se você já tivesse um norte na sua decoração e alguém te desse uma dica, você achasse não construtiva ou a pessoa fosse muito importante, você mudaria? Olha, eu gosto de seguir muito a minha intuição. Às vezes a gente acerta e às vezes a gente erra. Quando a gente segue a nossa intuição e a gente acerta, méritos pra gente. Sim. E quando a gente segue e erra, a culpa não é de ninguém, é minha mesmo. Então é melhor não mudar. Eu não mudaria. Tentar achar um culpado agora. Quando você sabe pra onde você tá indo,
eu acho que é difícil a gente mudar, né, Tata? A gente não pode descredibilizar essa A ajuda. opinião, Porque às vezes você está tão agoniado ali naquela prova que você se cega para determinadas coisas. Então a pessoa que está de fora, às vezes ela tem uma visão do todo diferente. Por isso que eu te digo que é uma questão de avaliar. Se eu estou muito certa do que eu estou fazendo e eu acho que o resultado final vai ficar legal dentro do que eu já planejei, eu não aceito. É legal fazer o filtro. Mas eu acho que é válido sim. Aí vai deles analisar. Perfeito. Olá, fãs, seguidores e lovers do Imersão. Vocês sabem que cada jurado que passou por aqui tem uma importância incrível e ajudaram a construir a história do Imersão Paris Sign. O programa passou por muitas transformações a cada edição e uma delas foi a formação do time de jurados. Amora Chantilly, Juventino Scott, Fábio Rayan, Tabita Sintra, Fábio Daltro e Dulce Galvão formavam o time dos sonhos. Mas novos personagens foram chegando e outros não faziam mais parte do time. Estou falando de Fábio Daltro e Dulce Galvão. Mas afinal de contas, o que aconteceu com o nosso Lorde das Decorações e com a nossa Diva da Alegria? Sempre foi uma surpresa muito grande me imaginar dentro do Imersão. Quando a Silvia me chamou pela primeira vez, eu me lembro como se fosse ontem. Eu sabia que eu estava no caminho de algo grandioso, mas eu não tinha ideia da dimensão que era o Imersão. E quando eu cheguei e vi o que era exatamente o propósito, e eu acredito que toda a equipe, todos os envolvidos sentiram a mesma coisa, aquilo para mim me tomou de uma forma muito grandiosa. Estar ajudando e servindo pessoas para que elas pudessem ter o próprio sustento através de uma profissão. A última edição nacional foi a última edição que eu fui jurada, né? Fiz parte do corpo de jurados. O que aconteceu? Para chegar até aqui, eu vivi histórias de grandes perdas, né? E eu posso dizer assim com muita clareza, eu não estou aqui porque tudo deu certo. Eu estou aqui principalmente porque muita coisa deu errada. Nos últimos 3 anos, eu passei por uma separação, meu casamento acabou, eu tive que me refazer, eu tive que ressurgir. E eu precisava escolher entre continuar trabalhando para me manter, para sobreviver, porque eu vivo de decoração. Decoração é o que eu faço para alimentar minha alma e para alimentar minha casa. E eu decidi seguir, porque eu sempre tive dentro da minha família o espelho de que a dificuldade ela não é uma barreira para nada na vida. A dificuldade ela vem para que você possa superar. A minha casa foi invadida 3 vezes por ladrões. E assim, num belíssimo dia de chuva, para completar tudo isso, o meu acervo foi alagado e eu perdi 50% das minhas peças que eu tinha amor. Peças que eu vinha colecionando, né? Porque quando você é decorador, você coleciona as peças, você não é uma coisa que você compra comercialmente, é uma coleção. E passar por tudo isso, ainda decorando, foi o meu mais puro estado de sobrevivência. Eu estava num estado de sobrevivência. Eu não conseguia postar, eu não conseguia aparecer no Instagram, porque eu precisava vestir uma capa que nem eu conseguia vestir. A pergunta foi por que, né, que houve esse distanciamento. Eu precisei dar 2 passos para trás para que eu possa dar mais 10 passos para frente. E é isso que está acontecendo. Eu já me movimentei os 2 passos que eu passei para trás.
e eu já estou caminhando os meus passos para frente. A realidade do que é postado é muito diferente da realidade do que é vivido. Nós precisamos nos blindar disso. E eu não estou falando para que você poste as suas dores no Instagram. Eu estou falando para que você viva a sua realidade conforme as suas dificuldades e as superações das dificuldades que você tem. Não precisa você postar, não precisa você expor, mas você também não precisa ficar escondido em meio à realidade dos outros e nem se comparar, né? A comparação, ela adoece. A comparação, ela faz com que você, às vezes, se sinta muito mais aquém do que o que você realmente está. É muito melhor você olhar para o que você já tem feito e construído do que você olhar para o que você ainda não construiu e não fez. Olha, o Imersão veio no momento em que o mercado de eventos passava por uma grande crise. Foi em 2020, na pandemia do Covid, e os decoradores estavam em polvorosa, porque foi um dos mercados mais atingidos, né, com o lockdown. E o Imersão veio para ser esse conforto, esse acalento na classe de decoradores, trazendo de volta o espírito empreendedor, a autoestima do decorador, e tudo isso foi muito importante naquele momento para o refortalecimento do nosso mercado. Eu participei das 2 primeiras edições como jurado oficial. Já na 3ª edição, eu fui jurado em 1 ou 2 episódios. Na edição internacional, eu não participei como jurado, mas eu sempre tive um pouquinho de certa forma, eu sempre estive no projeto do Imersão, seja ajudando a pensar nas provas, aprovando os projetos ou ajudando a Sílvia a idealizar as festas de abertura. Então, eu nunca perdi o vínculo, mas como jurado mesmo, eu só fui nas 2 primeiras edições. E agora, na 5ª edição, eu sou jurado em um dos episódios. Eu vejo que hoje muitos decoradores estão preocupados em serem autoridades. E isso está acabando com a naturalidade do nosso ofício. A gente tem que lembrar que os protagonistas de uma festa são os nossos clientes, são os aniversariantes. O decorador é um serviçal, um prestador de serviço. Claro que ele contribui com a sua criatividade, mas o protagonismo não pode ser adulterado. Quem brilha na festa são os nossos clientes. E eu tenho visto uma preocupação muito grande do decorador em ser a estrela, a celebridade da festa. Eu acho que isso teve um grande movimento, principalmente até o ano passado, e aí as clientes começaram a não gostar, porque elas bancam, mas aí quem ganha projeção é o decorador. Então hoje eu já vejo um movimento contrário. Eu vejo os decoradores raiz voltando a seus ofícios de uma forma mais discreta, mais humilde, como tem que ser. 16 de maio de 24 eu decidi dar um reset. Assim, eu encerrei a minha empresa em setembro. Cumpri todos os meus contratos, encerrei dignamente a minha empresa e passei a me dedicar mais ao curso de psicologia. Mas teve um dia que na casa do meu irmão, conversando com a minha cunhada, eu olhei para ela e eu falei assim: Sandra, eu parei com a decoração, eu estou muito entusiasmado em oferecer consultorias para novos decoradores, mas eu tenho um sentimento de que não é por isso que eu parei. Tem algo a mais e eu não sei o que é. 2 meses depois, o meu irmão mais velho foi diagnosticado com uma metástase. Ele tinha um melanoma e essa metástase foi no cérebro. E naquele momento eu senti que eu tinha uma missão. E esse senso de missão me levou a mudar para a casa dele, a cuidar dele. Eu fui enfermeiro do meu irmão
durante toda essa jornada, cuidando dele até o momento da despedida. E agora, passados alguns meses, eu me refortaleci e senti que era hora de voltar. O pai tá on. Emocionante demais, né, gente? E esse foi o nosso jeitinho de dizer que nós amamos o Fábio e a Dulce. E eles são a história viva do Imersão. Desde pequena, sonhava com mundos encantados. Rabiscava cores e fantasias, criando histórias. Os sonhos são como um combustível que nos coloca em movimento, e os meus sonhos não me deixaram parar. Cresci acreditando que é possível transformar mundos encantados em realidade, que o processo é desafiador, mas que é fundamental para a nossa evolução. Hoje, juntamos todas as cores e fantasias de muitos outros sonhadores. E com dedicação, fazemos o melhor para transformar esses mundos em histórias reais. Somos a Parisign e o nosso sonho é realizar o seu sonho. Se você quer aprender a fazer este bubble encapsulado com efeito brilhoso utilizando os bubbles da Arte Latex, vem e aprenda conosco nessa dica. Para isso, nós vamos utilizar o balão de látex de 24 polegadas da Arte Latex, na cor rosa cravo, um dos últimos lançamentos da marca. E também o bubble de 36 polegadas, um também dos últimos lançamentos da Arte Latex. Vamos começar com o bubble. Vou abrir a embalagem do bubble e vou começar inflando esse balão. Então vou procurar aqui o gargalo do meu bubble. E o balão bubble ele é composto pelo corpo do balão e pelo gargalo. Eu vou inserir todo o gargalo no bico do meu inflador para que eu possa lacear esse balão. Agora sim, já laceei o meu balão, vou tirar todo o ar e vamos inserir dentro do bubble o balão de látex de 24 polegadas. Lembrando que depois de inserir, a gente vai tirar todo o ar desse balão, 100%, tá, gente? E agora a gente vai inflar somente o balão de dentro, o balão de látex. Olha só que efeito incrível que o bubble traz para o balão. E a importância de tirar todo o ar do nosso bubble é justamente essa, não mostrar a mecânica, ou seja, não dá para visualizar o espaço entre o bubble e o nosso látex. E essa foi mais uma dica da Arte Latex para o Imersão New Game. Pessoal, últimos 5 segundos, vamos todo mundo contar comigo. 5, 4, 3, 2, 1, prova encerrada!
Equipes, parabéns! Mais um trabalho entregue com sucesso. Aliás, sucesso, a gente vai saber se foi agora, tá? Uau! E para começar de uma maneira diferente, nós vamos ouvir agora nossos jurados convidados, Vitor Santos e Junco dos Santos. Olá, pessoal. Primeiramente, eu quero dar parabéns por todo o esforço e dedicação de vocês, tá? E segundo, pedir desculpas, primeiramente, pela minha avaliação a partir de agora, que é totalmente profissional e técnica e faz parte também do esforço e para a evolução de vocês, tá bom? Então, eu quero falar primeiro a equipe 1, que é a da Gabriela, né? Quero parabenizar pelo todo o espírito de equipe e dizer que a gente aqui está avaliando vocês a partir do momento que vocês saem correndo para a prova. A forma e a atitude que vocês conversam entre si. Então, parabéns pelo espírito de equipe, a organização que vocês tiveram. Porém, esperava mais na escolha de vocês. Quando a gente está aqui participando das provas e a gente que é jurado, a gente espera muito de vocês, assim como o cliente espera muito da gente. Então, a prova era fazer uma releitura, então eu vim mais do mesmo, né? A gente tinha um painel neutro que falo por mim, na minha avaliação e no meu estilo de festa, por exemplo, eu não sou nem clássico, mas eu faria uma decoração clássica, porque eu acho que ninguém ia ter essa ideia de fazer uma decoração clássica, com tons terrosos. Eu não ia colocar rosa, não ia colocar o verde, porque todo mundo já espera. Eu ia vir com a mobília dourada, eu ia fazer uma pegada que ninguém esperava, porque assim eu ia ter destaque no projeto e na prova. Agora a segunda equipe do Natanael. Gente, vocês foi no meu primeiro olhar o que me chamou mais a atenção. Vocês estavam indo super bem quando eu vi que vocês fizeram a escolha das estruturas, dos móveis. Eu falei assim, essa equipe vai ficar sensacional e vai me surpreender. E, sendo bem sincero, foi uma decepção para mim, porque não teve espírito de equipe, vocês discutiram, vocês ficavam confusos, vocês montaram no mínimo 4 vezes, montava a estrutura, tirava a estrutura e ficou confuso. Vocês tiraram toda a ideia do painel, que foi o que a gente conversou ontem. A gente estava trabalhando com um jardinzinho com os animais e safaris baby. Vocês trouxe animais de pelúcia que não estava no tema. A paleta de cor fugiu também. Então, vocês, num primeiro momento, na ideia, eu não sei se vocês conversaram entre si, mas estava perfeita, vocês iam abalar. E depois começaram essa discussão entre vocês. E eu quero dizer para vocês que a nossa vida, a vida do decorador é sobre isso. E falta uma simples coisa na equipe de vocês, a logística. A logística que todo decorador tem que ter. Como é a logística? O tempo que eu tenho. Primeiro, pensar, esse é o tema e o material que eu tenho. Segundo, o que é que eu consigo fazer? Dá para fazer isso? Não dá para fazer isso? A organização que está inserido em todos os profissionais que estão aqui. Só faltou a logística de pensamento de vocês. E é isso. Obrigado. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ao mundo inteiro. Olá, filhos, amigos míos, felicidades. Ahora sí, estamos calificando de manera correcta, de la mejor forma para su crecimiento y evolución. ¿Sí? Soy decorador con mucha imaginación y siempre de impacto visual, explosión, sentimiento, amor y emoción. Si tú inviertes 2.000 reais o 3.000 reais, yo no quiero un proyecto de 3 metros para abajo. Yo quiero un proyecto de 3 metros para arriba, que económicamente su profesión crezca así. Ustedes están en Inmersao, un proyecto en donde queremos profesionales increíbles. Entonces tienen que tener mucho cuidado en usar y en poner cada proyecto. Equipo número 1, particularmente a mí el gazebo, la estructuración de fierro es muy limpio. Está creado para poner flores, detalles, ese garden muy bien ubicado, transformación de espacio.
tenemos un tejido maravilloso, que tenemos que lucir el tejido. Para eso podemos crear un árbol de globos muy imponente de 4 metros y dar esa explosión. Tienen todo el material. Yo tengo un dibujo creado en donde puedo crear una estructuración limpia. Bolo a un costado, área instagramiable, dulces, globos, flores, limpio. Pero quedó bien. Esa transformación gustó. Equipo número 2, la puesta que estaban trabajando en un inicio gustaba más. La puesta en donde comenzaban a estructurar 3 estructuras de fierro y formaban un portal. Yo elevaba a la parte superior muchos globos con la explosión visual. Yo vendo fiestas gigantes, no vendo fiestas pequeñinas. Entonces, quiero que me emocionen, que yo diga, él quiero para mi equipo para Perú, él quiero para mi equipo Perú. Yo quiero equipo para llevármelos a Perú. Ustedes son increíbles. Y por favor, paciencia, orden, tranquilidad. Muestren colores diferentes, colors que nos impacten visualmente. Yo siempre me quedo con el mensaje de Fabio. Hagan fiestas que sus clientes no pueden hacer. ¿Sí? Felicidades. Bom, equipes, parabéns pelo maravilhoso trabalho executado. Eu gostaria de destacar o trabalho da primeira equipe, da equipe da Gabriela, que entregou um trabalho muito bem executado, um trabalho lindo, onde a gente consegue ver um básico bem feito e bem elaborado. E isso é muito importante. A gente sempre fala muito da ousadia, da criação, de fazer o diferente, mas quando a gente tem dúvida do diferente, é mais fácil acertar no básico bem executado do que no diferente mal finalizado. Parabéns, equipe. Olá, equipes, tudo bem? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria só de fazer um adendo. Primeiro grupo, muito bem elaborado, porém entendam, volumetria não é movimento, tá? Trazer volume, a guirlanda orgânica, ela precisa de movimento, não é só volume, tá? Mas eu vou falar especificadamente para a equipe número 2, que de fato me decepcionou muito, tá? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar vocês pela ousadia de fazer uma peça cenográfica com balões, né? Uma escultura com balões, em pouco tempo, tá? Porém, eu arriscava muito em vocês também, porque vocês pegaram estruturas que davam possibilidade de vocês saírem da caixinha, tá? Então isso é super fundamental e eu vou ser sempre incisiva a isso. Não tenham medo de arriscar, tá? Abusem da criatividade de vocês. Eu sei que vocês tiveram a predisposição e a intenção de trazer essas estruturas de uma forma diferente, porém eu acho que faltou uma comunicação e um planejamento. Lembre-se, a partir do momento que é dado ok, precisa ter planejamento em equipe. Uma festa entregue boa, bonita, limpa e com bom acabamento, com planejamento, tá? Eu acho que faltou harmonia, criatividade nas cores e uma péssima finalização, tá? Nunca deixe o balão para fora sem estar fixado no outro. Entenda que isso daqui é uma entrega do seu evento, da sua festa. A sua cliente não precisa ver que o balão está saindo para fora, tá? Então, façam bem a estruturação desse balão. Super acredito em vocês, super acredito no Natanael, né, liderando a equipe de vocês, mas eu espero muito mais dessa equipe e até no individual, tá? Muito obrigado aos nossos júris convidados, nossos júris de balões. E agora eu quero ouvir a Mora Chantilly, por favor. Parabéns, participantes. Hoje eu quero pontuar algo muito importante no geral. Nós estamos trabalhando aqui com painéis de 5 metros de extensão e com painéis Paris-Sign, aonde nós trazemos ali a temática nos painéis. Eu observei que vocês não estão explorando muito essa parte da temática nos painéis. No caso da equipe do Safari,
tinha painéis menores com a produção dos animaizinhos, trazendo toda a estética do Safari Baby. No começo, eu achei que vocês iam utilizar, mas não, depois vocês mudaram de ideia. Aqui no bosque, nós podemos visualizar as árvores no painel. Isso engrandece a decoração, é o poder da sublimação. Os balões, eu entendo que eles precisam ser volumosos na questão como o Junco falou. Elevar a decoração, amplitude e assim por diante a paleta de cores, dando continuidade da cor do painel para os balões, porque aí nós temos uma decoração de 5 metros explosiva. Vai dar a entender que é uma decoração de 6 metros, com 4 de altura. Então, nas duas decorações, eu gostaria de pontuar essa questão. O sublimado, a altura dos balões e a paleta de cores. Olá, decoradores. Vou falar para vocês primeiro da decoração da equipe da Gabi. É uma decoração que me agradou muito. Gostosa de se olhar. É uma decoração que eu compraria ela se eu tivesse uma filha para fazer um aniversário. Eu só penso assim que talvez teria que levar um pouquinho mais o balão do fundo, fazer uma altura no fundo, tá? Mas eu gostei, vocês acertaram que no final vocês tiraram uns itens do paisagismo que não estava legal, foi muito assertivo. Agora eu vou falar da equipe do Natanael. Começou acertando muito, eu gostei muito daquela ideia, usando as estruturas laterais, dando um 3D na frente com as demais. Você estava fazendo ali uma amplitude, deixando o painel mais extenso, estava gostando bastante. A hora que colocou aquela estrutura maior também eu gostei, que eu falei, vai elevar o balão, vai dar um impacto. Mas depois, no decorrer de toda a montagem, eu acredito que vocês se perderam um pouquinho, talvez foi por causa de opiniões entre a equipe, mas gostei muito, um ponto da decoração de vocês foi do paisagismo. Achei muito assertivo, mas que vocês possam ter mais atenção daqui para frente, igual o Junco, a Juliana falou, focando em altura. Vocês têm muitos balões para utilizar, então vocês podem elevar mais a decoração. O painel não limita ali o sublimado, você pode elevar com balões, fazer uma altura maior. Mas parabéns a todos. Vou começar falando das duas equipes. Na verdade, acredito que nesse projeto as duas equipes deixaram um pouco a desejar. Acredito que vocês precisam se atentar um pouco à parte de proporção, de profundidade, deixar uma dica muito especial para que vocês consigam deixar projetos mais imersivos. Uma das equipes não tem como acessar a parte de trás da decoração e, especialmente, sentar em uma das cadeiras, porque existe outra cadeira adiante. A equipe 1, no primeiro momento, ia seguir um caminho de uma paleta de cor que eu gostava mais, que seria o Bordeaux e o Bege, e mudaram de ideia. Ficou excelente, ficou satisfatório, como disse o Thiago. E a equipe 2, eu acredito que por um tema de equipe, e acredito que nenhum dos jurados falaram nomes, mas eu me atentei muito a isso, e eu queria chamar a atenção do Natanael e da Michelle Melancia. O Natanael, como líder da equipe, deixou a desejar, e depois de um comentário em uma entrevista eu percebi que ele também sentiu um pouco do que eu vou dizer e logo assumido a liderança, a Michelle, pela falta de liderança do Natanael. Mas acredito, de uma forma excessiva, e talvez vocês não viram, como nós vimos de fora, foi uma liderança um pouco agressiva, sem um pedido de por favor e obrigado, e eu acredito que esse ponto desestabilizou a equipe. E o Natanael, que sirva de lição para a próxima vez que seja um líder, que você possa realmente liderar. E eu acredito que o decorador precisa saber liderar, porque sozinho a gente não consegue fazer nada. E infelizmente nessa prova vocês não fizeram. Eu acho que eu me excedi. Eu já tinha dito muitas vezes que eu sou uma pessoa difícil de trabalhar e na verdade não foi a prova inteira que foi difícil. Acho que a gente teve divergências, acho que foi uma má comunicação talvez, e eu me excedi, concordo, peço desculpas, já pedi desculpa para todo mundo, mas eu acho que esse foi o erro, foi ali que erramos. Eu errei. Então agora chegou minha vez, né, de dar as minhas opiniões sobre as duas decorações. São duas decorações bem comerciais, já fiz muito safari de menina, bosque de menina, que é um dos meus temas preferidos. E quando a gente se propõe a fazer temas comerciais, né, a gente precisa trabalhar com extrema excelência para não ficar
o mais do mesmo que a gente sempre vem falando para vocês. E o que eu vi foram 2 decorações mais do mesmo, tá? Então assim, o que desnivelou um pouquinho, que a do Bosque ficou um pouquinho melhor do que a do Safari, foi na execução, principalmente dos balões, que foram muito mais bem executados na do Bosque do que na do Safari. Que inclusive, gente, eu achei péssima aquela árvore de balões. Essa técnica da mini guirlanda, que inclusive eu uso muito nas minhas decorações, é uma característica do meu trabalho de balões, ela foi muito mal executada. Ela ficou sem lógica, vocês amarraram, deixaram as pontas, eu nunca vi uma loucura dessa. Da onde vocês tiraram isso? Perdeu totalmente a noção do que é um orgânico. O orgânico, ele sai de um meio e ele entra para o outro, ficou um monte de ponta. Isso aí é inadmissível. Se propuseram a fazer uma customização de balões e ficou feia. Poderia ter usado um tom de fúcsia diferenciado, quase não se percebeu customização. E nos que estão customizados, está com excesso de látex, um 100, péssimo. A ideia foi legal, mas foi muito mal executada. As estruturas que vocês usaram, né, que a gente tinha elogiado que teria ficado ótima se fizessem as 2 lateralizadas, mudaram e fizeram mau uso das estruturas. Aquela que está o bolo, não entendi para quê, poderia ser substituído por uma mobília. A que está aqui, penduraram o macaco, o pobre coitado do macaco está com um chumaço de mato que não tem o porquê de estar ali, não está elaborado, está jogado. Então, gente, pelo amor de Deus, vocês tinham tempo para fazer um trabalho realmente excepcional dentro do que vocês tinham acesso e ficou mal executado. A equipe do Bosque ficou um pouquinho melhor, mas ainda ficou aquém do que a gente está esperando. Trabalho floral, eu não gostei dessa montoeira de flor sem propósito. Tinha que ter mais orgânico, tinha que estar mais delicada. Jogaram os galhos de qualquer jeito, enfiaram, não tiveram o trabalho de cortar para fazer alturas diferentes, deixar uma forma mais orgânica, entendeu? Então vocês também deixaram a desejar. O que salvou vocês um pouquinho mais foi realmente o balão que está mais bem feito. Mas as 2 precisam melhorar ainda muito. Amora, Rayan, Tabita, muito obrigado pelas avaliações. Mesas avaliadas e eu já tenho a pontuação de uma das mesas. E com 39 pontos, levo o grupo número 2. E eu já estou com a outra equipe e com 56 pontos, a equipe 1. Parabéns, equipe 1, com 56 pontos. Vocês ganharam essa liderança, mas eu quero saber o que acontece agora, Fê. Ó, agora a equipe que ganhou, né, os 56 pontos foi a equipe de melhor resultado e vocês ganharam, cada um de vocês, a carta na manga. Essa carta, como todos sabem, é uma boa vantagem no jogo e vai ser usada na nossa próxima prova. Eu nem queria falar sobre isso, pra mim é um pouco delicado. Eu gosto muito da Michelle, eu até falei, ela foi a primeira que eu escolhi, porque eu vejo ela como muito forte. Mas eu tenho um problema muito sério com... às vezes a forma como fala comigo. Eu acho que quando a pessoa vem de forma muito incisiva, em vez de eu subir e bater de frente, eu desço. E foi o que aconteceu na prova, é uma questão minha, da minha pessoa. Na hora eu não consegui me impor, e a hora que eu me impus e que ela sentiu, já estava quase no final da prova, não tinha muito o que fazer. Eu tinha feito um planejamento, eu tinha falado o que a gente ia usar, eu tinha separado, eu tinha até reposicionado. E por conta disso, pela forma, eu fui cedendo e foi virando uma coisa assim, o que vai ser, como que vai ser, o que é, foi... esse que foi um dos problemas também. Eu acho que assim, ela deu opinião, eu fui descendo como foi incisivo, eu fui entrando nesse lugar de pequeno e infelizmente fui deixando isso acontecer. Ai, me desculpa, me perdoe de coração. Eu gosto muito da Ai. escolhi ela porque eu gosto dela, eu não quero que ela fique se sentindo culpada. Eu acho que a culpa é de todos, acho que cada um teve o seu erro, tá? Ai, eu te adoro.
Ei, Fê, não tá nada fácil pra eles, hein? Mas não precisava ser tão difícil assim, né? Agora já foi, né? Viu? Mas a gente confere no próximo episódio o resultado do que aconteceu hoje. Beijo!